Olá, eu cumprimento a todos que estão assistindo, especialmente a turma de Direito Internacional Público. Hoje nós teremos aqui um bate-papo com dois mestrandos do programa de pós-graduação em Direito da professora Valesca, o Luiz Felipe Costa Santana e o Vinícius Silveira. Os dois têm publicação na área de imunidade de jurisdição e conduzem projetos de pesquisa na área do direito internacional privado, especialmente do processo civil internacional, mas também com interseção no direito internacional público. Os dois vão falar hoje sobre um tema muito relevante e que nunca deixa de ser atual, que é a proteção internacional dos direitos humanos. Primeiramente, se fará, por parte do Vinícius, um histórico sobre o caminho da proteção internacional dos direitos humanos, do direito internacional humanitário, com conquistas, com fatos e acontecimentos, alguns dos quais muito trágicos, e que acabaram ocasionando no surgimento de tribunais especializados na aplicação da lei internacional humanitária, que aí entrará a parte do Luiz Felipe, em que ele vai falar principalmente sobre os tribunais, de forma geral, chegando, por fim, no Tribunal Penal Internacional, que é o mecanismo, de certa forma, principal que nós temos hoje para o julgamento de causas de direitos humanos no âmbito global. Desde já, sem muito delonga, eu passo a fala ao Vinícius para que inicie sua exposição. Bom, olá André, olá Luiz, olá para todos que estão assistindo o vídeo. É uma satisfação participar com vocês aqui desse debate, dessa conversa sobre o direito internacional humanitário. E aí eu queria começar, André, fazendo uma distinção aqui bem pequenininha, muito simples, mas que é muito importante. A gente não vai falar hoje aqui, André, da legitimidade do Estado se valer do uso da força em determinadas circunstâncias no direito internacional, tá? Esse não é o tema. Existe norma internacional para isso, tá? Ou seja, o direito da guerra. Essa palavra o direito de ir à guerra. É um pouco forte essa expressão, mas, enfim, para ser didática, é basicamente isso. Porque a guerra é proibida. Você se valer do uso da força no direito internacional para solucionar conflitos, isso é proibido. Isso foi proibido pelo Tratado de Paris de 1920, já que proscrevia a guerra logo no final da Primeira Guerra Mundial, e depois na Carta da ONU, isso é expresso no artigo 2º, parágrafo 4º da Carta da ONU. Eu vou ler para você aqui, eu separei o trecho, que fala o seguinte: todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Esse é o direito de ir à guerra, de você declarar guerra. Tá? O tema também, além dessa proibição, é proibido, mas alguns artigos, principalmente o capítulo 7 da Carta da ONU, que vai ali do artigo 39 ao artigo 51, ele vai regulamentar quais são as hipóteses, né, relativas às ameaças de paz, de ruptura, os atos de agressão, quais são as hipóteses de fato que um Estado pode fazer uso da força de uma forma legítima no direito internacional. Não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar do direito em conflito, quando os Estados já estão num estado de guerra, declarado formalmente ou não, mas já está em conflito. Esse é o direito de guerra, ou a lei do conflito armado, ou o direito internacional humanitário, como ele também é chamado. E aí vamos começar fazendo uma crítica dura aqui, porque parece ser um pouco hipócrita, né? A gente acabou de falar de proibição de guerra, e aí a gente agora vai falar sobre um direito que regulamenta a guerra, que regulamenta um ato de violência. Pois é, mas guerra acontece. Então, assim, a gente tem que ser um pouco realista, vamos enfrentar o problema, e é necessário que exista uma certa proteção para civis, para feridos, para prisioneiros de guerra e tudo mais. Então, apesar da ilegalidade do conflito, uma vez que o conflito acontece, você precisa ter limite, né? Então, assim, o direito internacional humanitário ele vai, de uma certa forma, impor alguns limites ao uso da força, impor alguns limites à arbitrariedade dos Estados com prisioneiros, com civis e tudo mais. E o desafio é esse, é você identificar quais são esses limites no ambiente de extrema hostilidade, que é um ambiente de guerra, e depois você aplicar a lei, né? Então, é sobre mais ou menos isso que a gente vai conversar. Bom, o arcabouço normativo
do direito internacional humanitário, a gente pode citar aí as convenções de Genebra de 49, os protocolos adicionais de 77, que eles vão compor ali o núcleo desse direito, o núcleo duro desse direito internacional humanitário, que é um ramo do direito internacional, que regulamenta a condução dos conflitos armados e busca limitar os efeitos danosos desses conflitos armados. Existem vários outros tratados. A Convenção de Haia de 1907 também é muito importante, conhecida como o direito de Haia, relativo aos meios e os métodos de combate. E também existe o direito humanitário de Nova York, que é o que leva em consideração a proteção dos direitos humanos aí que promovidas pela ONU e tudo mais. Mas uma coisa é certa, a gente vai avançar um pouquinho sobre Genebra, sobre o direito de Genebra, mas esses direitos eles não podem ser vistos de uma forma separada, eles têm que ser interpretados sistematicamente. Todos fazem parte de um conjunto normativo que não pode ser visto de uma forma isolada. A gente vai ficar com Genebra por uma questão didática, para atender o propósito aqui da nossa conversa, mas, enfim, a gente não pode esquecer também os outros tratados, fora os diversos outros tratados bilaterais, de não agressão, enfim, mas fazem parte de todos os sistemas. Vamos ficar com Genebra por uma questão didática. Bom, são 4 convenções de Genebra de 49. A primeira convenção de Genebra, ela protege os soldados feridos e enfermos durante a guerra terrestre. Também tem uma convenção para os militares feridos, enfermos e náufragos durante guerras marítimas. Também tem uma convenção, a terceira convenção de Genebra, sobre os prisioneiros de guerra. E a quarta convenção de Genebra, outorga proteção aos civis, inclusive os civis em territórios ocupados. Tá? E aí os protocolos de 77, eles vão fortalecer a proteção das vítimas dos conflitos armados, o protocolo 1 em relação aos conflitos internacionais, o protocolo 2 em relação aos conflitos nacionais. Olha só, André, que interessante, isso é muito importante. O protocolo 2 ele foi o primeiro tratado internacional que devota ali uma atenção exclusiva às situações dos conflitos armados não internacionais, porque principalmente na década de 70 foi um período de muita tensão, a partir de 1950, né, o processo de descolonização, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, alguns países tiveram independências tardias na África, o caso de Angola, por exemplo. Então, as colônias portuguesas, de uma forma geral, né? Então, existia muito conflito armado dentro dos territórios nacionais, com grupos beligerantes contra os governos nacionais e tudo mais. Então, assim, esse protocolo 2 ele vem, de uma certa forma, regulamentar o direito de guerra para conflitos armados não internacionais, para você ver a dimensão do problema que a gente está lidando aqui. Né? E essas convenções elas foram internalizadas, tá? Tanto a Convenção de Genebra, no direito brasileiro, tanto a Convenção de Genebra de 49, ela foi internalizada em 57, no governo JK, o decreto 42.121 de 57, e os protocolos adicionais eles foram internalizados em 93, no decreto 849 de 93, no governo Itamar Franco. Então, assim, o Brasil faz parte desse arcabouço jurídico. E aí, feita essa consideração inicial, a gente vai fazer algumas provocações aqui agora. Quando que se aplica uma lei dos conflitos armados? Tá? Então, assim, já teve uma época que o direito de guerra era o direito de quando existia uma guerra formal. Um Estado formalmente declara guerra ao outro e tudo mais, aí os Estados aplicavam, depois do conflito, o direito de guerra como uma forma de punir excessos e tudo mais. Mas isso não faz mais sentido dentro do que a gente entende hoje como uma proteção do direito internacional humanitário. Não é necessário mais uma declaração de guerra formal. Inclusive, a gente até falou sobre o protocolo 2, não precisa nem de uma guerra internacional, um conflito armado interno já é suficiente para você caracterizar uma situação em que caiba ali a aplicação do direito internacional humanitário. E é por isso que o artigo 2 da Convenção de Genebra ele vai prever o seguinte, eu vou ler aqui, ó. A presente convenção se aplica no caso de guerra declarada ou de qualquer outro conflito armado que surja entre duas ou várias das altas partes contratantes, mesmo que o estado de guerra não seja reconhecido por uma delas. Ou seja, mesmo que um estado ele pratique atos que ele não considere aqueles atos como atos de guerra, essa convenção ela vai ser aplicada. O direito internacional humanitário protege as vítimas daquele conflito.
Então, a Convenção se aplica igualmente em todos os casos de ocupação da totalidade ou de parte do território de uma outra parte contratante, mesmo que essa ocupação não encontre resistência militar. Ou seja, no caso de uma invasão militar, mesmo que não haja uma resistência do Estado invadido, a Convenção ela vai ser aplicada. Então, você pode imaginar assim, não, mas o meu Estado, o Estado A invade o Estado B. O Estado A comete excessos na invasão. O Estado A alega, no eventual julgamento, que o Estado B não reagiu militarmente, então isso não acarretaria a aplicação da Convenção, porque o direito de guerra pressuporia um conflito, uma resistência. Não. A Convenção expressa que, mesmo nos casos que não há resistência militar, você tem a aplicação da Convenção. E, bom, e se de um dos dois lados não for um Estado? Também é interessante, né? O direito internacional militar, ele vale para as operações militares, por exemplo, da ONU? A doutrina entende que sim. Tá? Aceito a tese de que, se há uma operação militar autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, como foi no caso do Kuwait, no início dos anos 90, a lei dos conflitos ela se aplica em condição de igualdade entre as partes. Mas isso assim, é bastante controverso. Tá? Mas a doutrina vai para esse sentido. Agora, e quando a ONU patrocina uma missão de peacekeeping, ou seja, uma missão de manutenção de paz, e a missão acaba se envolvendo no conflito, como foi no caso da Bósnia, meados dos anos 90. E o Luiz vai falar depois do tribunal e tal, tudo mais. Mas e nesses casos? Bom, esse caso é um pouco mais complicado, porque existem deveres, lógico, que devem ser respeitados, independentemente de se aplicar a legislação de guerra ou não. Mas o fator complicador aí é que a Convenção sobre a Segurança do Pessoal das Nações Unidas, de 94, ela proíbe os atos de violência contra os funcionários da ONU em missão de manutenção de paz, essa missão de peacekeeping. Mas ela exige que a lei de guerra não seja aplicável para isso. Então, cria um pouco de tensão ali para se saber. É um fato, é bem difícil se saber se aplica ou não, porque realmente uma lei acaba, de uma certa forma, impedindo a aplicação da outra. Só que, assim, isso a gente não pode também... foi aquilo que eu falei, isso tem que ser interpretado de uma forma sistemática. Não dá para você simplesmente desconsiderar uma legislação de proteção por conta de uma previsão contratual menos favorável. Então, isso, acaba que, no direito internacional, muita coisa vai ser resolvida no caso concreto, porque são as peculiaridades de cada caso que vão levar a uma interpretação de um determinado tribunal de uma certa época. O Luiz vai falar bem sobre isso daqui a pouco. Tá. E outra dúvida interessante. Quem pode ser designado como parte do conflito? Tá? Essa pergunta é interessante porque é muito importante a gente saber quem é civil e quem é combatente. Né? Primeiro, porque o combatente é um alvo legítimo, né? O civil não. Em segundo lugar, o combatente, quando ele é legalmente designado para participar de um conflito, se ele for capturado, ele deve ser tratado como prisioneiro de guerra. Tá? E a terceira Convenção de Genebra trata sobre todos os direitos, sobre todas as garantias ao prisioneiro de guerra. Agora, se um civil toma parte no conflito e, eventualmente, ele se torna combatente de uma forma ilegal, ele fica desamparado por essa proteção da Convenção de Genebra dos prisioneiros de guerra. Então, ele não pode reclamar esse status de prisioneiro de guerra se ele entra no conflito de uma forma ilegal. Né? E ele pode ser punido pelos seus atos beligerantes. Então, isso é importante porque se ele mata um oficial, por exemplo, num combate, ele é um combatente ilegal, e ele abate um combatente inimigo, ele pode ser processado e julgado no tribunal desse combatente inimigo pelo cometimento de um assassinato, ou então por um atentado terrorista, enfim, o caso concreto vai dizer qual é o fato típico. Mas diferente do caso se ele fosse um prisioneiro de guerra, porque um prisioneiro de guerra que abate o inimigo, ele está abatendo o alvo, é chato falar isso, mas legítimo, né, dentro desse arcabouço normativo. Outro ponto importante, qual seria um alvo legal que poderia ser atacado? Isso também, as convenções vão tratar sobre isso. E essa é uma pergunta importante porque é muito difícil, né, você estabelecer na prática o que seria um alvo legítimo ou não, principalmente porque existe muita confusão, muitas vezes,
ainda mais agora com avanços da tecnologia. Vamos lembrar, essas convenções de Genebra são de 49, o contexto que elas foram pensadas foram ali naquela guerra típica do final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, as guerras com drones, enfim, com as ferramentas militares cada vez mais conectadas, fica muito difícil. Mas existem dois princípios básicos aqui em torno dos quais esse tema gira. Bom, apenas combatentes e outros objetivos militares são alvos legais. Tá? Então, a população civil e os bens da população civil, elas não podem ser feitos de alvo para um ataque. Tá? Esse é o princípio da distinção. O outro princípio, que é o princípio da proporcionalidade, que mesmo os alvos, os objetivos militares, eles não devem ser atacados se tiverem o potencial de causar mortes ou danos civis, ou que eles sejam excessivos e em relação a uma vantagem militar direta ou concreta que aquele ataque pode produzir. Tá? Esse é o princípio da proporcionalidade. E aí vale lembrar que o protocolo adicional 1, ele expressamente vai proibir os ataques para espalhar terror. Aquele ataque de terra arrasada, aquele ataque para causar pânico na população civil, para causar medo, muito comum nas guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, mas muito comum nas guerras táticas de guerras anteriores e tal. E aí o protocolo 1 também, no artigo 52, parágrafo 2º, ele vai definir mais ou menos o que são esses objetivos militares. Tá? Então, os ataques eles vão se limitar estritamente aos objetivos militares. E aí, no que concerne aos bens, os objetivos militares eles se limitam àqueles objetos que, por sua natureza, localização, finalidade ou utilização, contribuem eficazmente para a ação militar ou cuja destruição total ou parcial, captura ou neutralização, ofereça nas circunstâncias do caso presente uma vantagem militar definida. É assim que o protocolo adicional 1 trata esses objetivos militares. Então, essa também é uma questão difícil, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui debatendo sobre isso, justamente por conta dessas novidades tecnológicas, das estratégias militares que misturam muitas vezes alvos, componentes civis e militares também para causar uma confusão, tudo mais, mas o debate está posto, é grande e bora para frente. Outra pergunta, quais os limites para o uso de armas pelos estados em conflito? Que também tem limite. Tá? É um princípio antigo aí do direito internacional que as partes em conflito elas vão ter limite nas escolhas dos métodos de batalha e nos meios de guerra. E as restrições elas acontecem de duas formas, basicamente. Né? Teve uma evolução natural de princípios de controle armamentício. Tá? E a comunidade internacional adotou uma série de proibições ou restrições, cada uma lidando com um tipo de arma particularmente. Alguns dos princípios gerais aí em torno do limite do uso de armas são o princípio do sofrimento desnecessário. Tá? O princípio do sofrimento desnecessário ele proíbe o uso de métodos ou meios de guerra que eles possam causar sofrimento desnecessário, um sofrimento ou um ferimento supérfluo no inimigo. Tem o princípio da discriminação. O princípio da discriminação ele proíbe o uso de método ou de meios de guerra que não podem ser direcionados contra um objetivo militar específico. Tá? E, portanto, tem potencial de atingir os civis e objetivos militares. Ele pode atingir tanto civis quanto objetivos militares indiscriminadamente. Quando a gente falar daqui a pouco em arma nuclear, esse princípio aqui vai ser bem importante. Tem também o princípio da neutralidade, tá? Que proíbe a investida de ataques ali contra grupos como a Cruz Vermelha e tudo mais, que são grupos que trabalham também com assistência para a promoção desse direito internacional humanitário durante os conflitos. E aí, modernamente, também surge os princípios que proíbem o uso de métodos que causam danos ambientais. Tá? Dito isso, a gente vai falar um pouquinho agora de algumas armas específicas, por exemplo, as armas nucleares. O uso de armas nucleares, ele fere alguns dispositivos específicos desse arranjo normativo das leis de conflito. Existe uma lei que expressamente proíbe o uso de armas nucleares. Esse ponto é bem interessante, porque é bastante polêmico. Tá? E o tema tão polêmico que foi motivo da consulta à Corte Internacional de Justiça em 1996. E a Corte concluiu o seguinte: a ONU possui diversas resoluções que condenam, que limitam, que de uma certa forma pedem que se evite o uso de armas nucleares, mas primeiro, essas resoluções elas não são vinculantes.
Tá? Então, assim, elas, além de não serem vinculantes, elas não criam um costume internacional. Então, a resposta sobre a proibição do uso da arma nuclear talvez não esteja aqui. Existem fatores limitadores, mas é proibido. A Corte Internacional de Justiça não chega a essa conclusão. O que existem são tratados que lidam com a questão nuclear. Aí, esses, sim, óbvio, são vinculantes, né? Mas, por serem tratados, eles vão depender da adesão dos Estados para que eles tenham esse efeito vinculante. E, mesmo assim, esses tratados eles estão muito mais preocupados na minimização de efeitos, na contenção dos usos, do que na proibição propriamente. Expressamente não há a proibição. E aí a gente está falando do Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Tratado de Tlatelolco, que é um instrumento regional do qual o Brasil faz parte. Mas, e daí? Isso significa que pode usar a arma nuclear à torta e direito? Óbvio que não. Né? Esses tratados, então, mesmo que eles não vão banir expressamente o uso das armas nucleares, mas certamente existe ali um arcabouço normativo, principiológico, que vai limitar o uso da arma. Inclusive, tem até uma corrente da doutrina que tem a tese de que esses tratados eles ilustram esses tratados eles são uma ilustração específica de uma proibição geral. Então, assim, você teria que fazer uma interpretação sistêmica desses tratados e, a partir da análise desses tratados, você chega à conclusão de que a arma nuclear é proibida. Mas é que tá, veja bem, se você precisa ter um tratado internacional para limitar, para regulamentar ou para minimizar os danos e os efeitos de armas nucleares, talvez seja porque ela não seja tanto proibida assim. Agora, o que acontece é o seguinte: isso não significa, por óbvio, que o uso da arma nuclear ela é indiscriminado, que os Estados podem fazer uso disso à torta e direito. A gente, inclusive, tem nos princípios o princípio do sofrimento desnecessário e o princípio da discriminação, são provas disso. Tipo, quando você usa uma arma nuclear, você não existe ali muito bem definido qual é o alvo que vai ser atingido. Muito pelo contrário, uma arma com uma dimensão nuclear, a potencialidade, a capacidade dela atingir alvos civis é gigantesca. Então, só isso, levando esse princípio a sério, já seria suficiente para você banir o uso da arma nuclear, né? E sem contar no sofrimento desnecessário. É tipo uma arma nuclear que mata 100, 200, 300 mil civis. É óbvio que a vantagem militar que se alcança é completamente inferior à dimensão humana, à tragédia humana que isso representa. Então, assim, quando a gente busca essa análise do conjunto normativo, a gente chega a essa conclusão, que, de fato, defender o uso de arma nuclear como uma estratégia militar é um retrocesso tremendo. Não é possível. É possível. Existem, inclusive, correntes, teses de que de historiadores, analistas políticos, de que o uso de arma nuclear no final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, evitou muito mais mortes por ter posto fim ao conflito. Mas é claro que esse tipo de interpretação aí já parte de uma humilde opinião, já é um tipo de interpretação que força muito a barra. Né? Se a gente levar a sério o direito internacional, os princípios de direito internacional, a proscrição ao uso da arma nuclear é muito mais evidente do que uma possibilidade de uso moderado. Não existe não tem como você fazer um uso moderado de uma arma que mata 200 mil pessoas. Então, mas, óbvio, no mundo real, das tensões políticas, das tensões econômicas, sempre vai existir a defesa desse uso, de uma certa forma. E aí, dito isso, a gente vai seguir. Qual é a proteção que o Direito Internacional Humanitário garante às vítimas de conflito? Tá? Então, aqui, como vítimas de conflito, a gente tem 3 grupos, basicamente. Os prisioneiros de guerra, os feridos e doentes e os civis. Vamos falar primeiro do prisioneiro de guerra. O princípio básico em torno do prisioneiro de guerra aqui é o seguinte: o prisioneiro de guerra ele não é um criminoso e ele não é um refém. Tá? Ele deve ser compreendido como alguém que é capturado com o único propósito de evitar o seu retorno às forças armadas inimigas. Então, eles devem ser
mantidos como prisioneiros de guerra e liberados e repatriados logo que cessarem as hostilidades. Ou seja, eles não podem ser usados como moeda de troca, eles não podem ser usados para trabalho forçado, eles não podem ser usados para, enfim, para trabalhos perigosos. Enfim, existe todo um limite. Não podem ser feitos de prisioneiros civis normais, não podem, enfim, julgado por tribunais. Existe todo um arcabouço normativo jurídico que garante proteção a esses prisioneiros de guerra. Os outros são os feridos e os doentes. E aí o princípio básico em torno dos feridos e doentes é que deve existir um respeito e proteção a esses feridos, né? De modo que esses feridos e doentes, inimigos, eles devem ser tratados sem qualquer tipo de discriminação em relação aos feridos e doentes nacionais do próprio Estado que captura. Um outro grupo são os civis. E aí sobre os civis a gente já falou do princípio da discriminação e tudo mais, né? Existe essa diferença entre alvos civis e objetivos militares, enfim. Então aí a gente vai partir. Aí agora, para concluir, para fechar aqui a exposição e passar a palavra para o Luiz, a gente vai fazer a pergunta que talvez seja a pergunta mais importante e, por ser a mais importante, a mais difícil de se resolver. Como aplicar essa lei internacional? Todo esse arcabouço jurídico de proteção é muito interessante, garante uma série de direitos humanos fundamentais, o direito de proteção às vítimas de conflitos armados, uma forma de você minimizar o sofrimento quando há essa tensão, quando há esse ambiente de hostilidade que uma guerra promove. Tá, mas e aí, como aplicar essa lei? Bom, não existe nenhum poder de polícia internacional, ou então uma rede de tribunais com uma jurisdição compulsória para aplicar essa lei. Isso torna a aplicação da lei muito mais difícil. Então, a gente tem que admitir que a aplicação do direito internacional humanitário ela é deficiente e ela é difícil mesmo de se aplicar. Não é fácil. Então, toda a angústia, todo o sentimento de impunidade, todo o sentimento de que isso tudo é à toa, talvez faça um pouco de sentido. Mas, assim, isso não significa que o direito internacional humanitário não funcione. Isso não significa que não exista um propósito eficiente. Isso não significa que não existam casos ali em que o direito internacional é aplicado de fato. E aí a gente vai tentar entender como isso funciona para esse sentimento de impunidade ficar para trás, né? Porque assim, os Estados eles possuem responsabilidades internacionais. Então, existem princípios do direito internacional que vão garantir a reparação de danos não só a indivíduos, mas como estados vítimas desses crimes de guerra, quando um estado pratica um ato ilegal em relação ao outro. E como um exemplo prático aqui, a gente pode citar o caso do Iraque, em 91, que o Conselho de Segurança da ONU confirmou que o Iraque estava obrigado a compensar as vítimas de violação do direito internacional por conta da invasão ilegal que ele teria promovido no Kuwait. E aí a própria ONU criou um fundo internacional que os royalties parte dos royalties da exploração do petróleo do Iraque seriam destinados para esse fundo, para cobrir os danos às vítimas e tudo mais. Então, isso é um exemplo prático de aplicação do direito internacional humanitário de uma forma eficiente. Um outro método de aplicação do direito internacional humanitário é processar os indivíduos responsáveis por violação desses direitos, tratá-los como criminosos de guerra. O Luiz vai falar muito disso daqui a pouco, quando ele tratar dos tribunais, mas aí a gente tem os tribunais famosos, no caso de Nuremberg, de Tóquio. Existe uma divergência na doutrina se Tóquio foi um tribunal, mas, enfim, para o propósito aqui de ilustração, vamos presumir que seja. Até o que interessa para isso aqui, que Nuremberg e Tóquio eles se ocuparam ali do alto comando de oficiais alemães e japoneses e esses julgamentos responsabilizaram muitos desses oficiais pelos crimes cometidos durante a Segunda Guerra. Só que, para além desses tribunais, mais de 2.000 julgamentos contra oficiais menos graduados, soldados e civis, eles aconteceram. Então, assim, houve uma aplicação do direito nesse sentido, uma punição de diversos desses oficiais que cometeram esses crimes de guerra. E aí também existe toda uma tendência de procedimentos penais internacionais. O Luiz vai falar isso muito bem. Aí teve os casos da Iugoslávia, os casos de Ruanda, e aí a gente chega em 98 com o Estatuto de Roma, que vai estabelecer o Tribunal Penal Internacional. Mas aí, justamente por ser a pergunta mais difícil, como aplicar, vou passar a palavra para o
meu querido amigo Luiz, que ele vai falar um pouquinho, fazer esse histórico dos processos, dos tribunais e da aplicação do direito internacional humanitário. Bom dia a todos, bom dia André, bom dia Vinícius, caros alunos que vão assistir esse bate-papo. É uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Vinícius pela exposição inicial que ele teve, explorando a questão do direito internacional humanitário, as questões das convenções de Genebra, a proteção e todo o direito que a gente entende no direito internacional como sendo o direito de guerra, né? Apesar do uso da força ser combatido na própria Carta das Nações Unidas, restringido, né? Ele é existente. Como o Vinícius bem colocou, existem regramentos para o uso da força, né? E de maneira muito bem colocada, muito bem pontuada. A nossa parte, então, pegando a parte final daquilo que o Vinícius colocou, é entender um pouco mais a dinâmica dos tribunais internacionais e como que eles operam nesse sentido, né? E aí a gente vai ter toda uma construção. A gente tem hoje o Tribunal Penal Internacional, que é conhecido, é um tribunal que já tem os seus 20 anos de funcionamento, então ele já tem uma certa estabilidade, mas nem sempre foi assim. Então a gente partiu de uma construção que veio justamente da necessidade de você ter um foro adequado para a punição daqueles que perpetram crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes que causam grande dano, né, à humanidade como um todo, né, que causam o horror, que causam o pavor e que precisam ser devidamente investigados e, posteriormente, a um processo justo, onde haja o devido processo legal, que ele possa, então, vir a ser punido pelo crime que ele teria cometido. A situação se inicia já num período ali do século XX, especialmente pelas questões das grandes guerras que vieram no século XX, a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, a Primeira Guerra Mundial. Houve uma tentativa de punição, né, principalmente de oficiais alemães responsáveis pela deflagração e por todo o conflito e por todos os danos trazidos pela Primeira Guerra Mundial. E ficou famoso a tentativa do Tratado de Versalhes de 1919 de punir o Kaiser Guilherme II. E aí o Kaiser Guilherme II se refugia na Holanda e a Holanda se nega a extraditá-lo. Então, acaba que não há uma efetividade a essa tentativa de punição do Tratado de Versalhes. Os historiadores e os pesquisadores das guerras, ali, do período entre guerras, vai colocar muita responsabilidade nesse Tratado de Versalhes pela consecução de um período de animosidades que vai deflagrar ali a Segunda Guerra Mundial, em 1939, a questão do revanchismo, a questão do nacionalismo e todas as outras questões que emergem ali do seio do Tratado de Versalhes. Então, veio o conflito de 39 a 45, a Segunda Grande Guerra Mundial, e a partir desse momento, todo o nosso conhecimento sobre horror e todo o nosso conhecimento de crimes de guerra passa por um outro patamar, porque aquilo que se é praticado na Segunda Guerra Mundial atinge níveis de dano à humanidade de forma sem precedentes. Então, nós temos aí o Holocausto praticado contra os judeus, a perseguição contra ciganos, contra homossexuais, contra as pessoas que professavam a fé dos Testemunhas de Jeová. Temos também a perseguição a grupos minoritários ali na região do leste europeu. Então, toda essa questão de dano à humanidade, de perseguição, de realmente cometimento de crimes assombrosos contra a humanidade, eleva-se para um outro patamar. Daí a necessidade, com o advento da vitória dos aliados, em se
realmente procurar punir os responsáveis pela conflagração desses danos, né? Os responsáveis que deram causa a esses danos, os altos oficiais, o alto comando do regime do Terceiro Reich, a questão dos soldados que, por mais que não tivessem o domínio da ação ocorrida, que precisavam também ter uma resposta, precisavam ser processados e penalizados pelos atos que tiveram. Então, isso ganha um novo patamar, e a experiência vem com o Tribunal de Nuremberg, como o Vinícius bem colocou, e o Tribunal de Tóquio, um pouco após, em 1948, um pouco depois da experiência de Nuremberg. E essa é a primeira experiência relevante de tribunal para o processamento de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, muito baseado nas violações ao direito internacional humanitário que se conhecia. As convenções de Genebra, como o Vinícius bem colocou, têm os seus antecedentes ainda lá no século XIX, nas conferências da Haia, do início do século XX, dali dos 1900 a 1910. Então, já se tinha esse arcabouço, então a necessidade de você fazer a punição. Críticas advêm dessa necessidade também, porque o direito penal ele tem entre os seus pressupostos, entre as suas bases de garantia, o fato de que é preciso o estabelecimento de um tribunal antes do fato ocorrido para o processamento e o julgamento de determinadas pessoas. É preciso também que o fato cometido por essas pessoas seja previamente tipificado como um fato que deve ser repelido pela lei penal. Então, a gente tem a anterioridade da lei penal, a gente tem a garantia do juiz natural, a proibição de que situações ad hoc, ou seja, após o fato, sejam estabelecidas e venham a ter os seus provimentos jurisdicionais efetivados. Apesar de todas essas questões, o tribunal foi constituído, e com grande esforço, principalmente dos Estados Unidos da América, que, por intermédio do seu Chief Justice, à época, capitaneou os trabalhos do Tribunal de Nuremberg, que veio a punir vários oficiais nazistas, várias pessoas que tinham ligações com o Partido Nacional Socialista da Alemanha foram processadas e julgadas no Tribunal de Nuremberg. Os casos mais famosos, né, como o do Goebbels, como o do outras pessoas que estavam ali naquele alto comando do Partido Nacional Socialista, que foram julgadas e foram condenadas. Muito conhecido também, já posteriormente a esse momento, a questão do Adolf Eichmann, que na década de 60 vai ser julgado por Israel, justamente pelos fatos ali do Tribunal de Nuremberg, que ele fugiu do Tribunal de Nuremberg. Outros que fugiram também não tiveram os seus provimentos condenatórios proferidos por esse tribunal, como é o caso do Mengele, que veio a morrer aqui no Brasil. Não se sabia que ele estava aqui, né? Mas veio a falecer aqui, só posteriormente vieram a descobrir que estava em território brasileiro. E então essa necessidade acende um alerta para a constituição de tribunais que possam adjudicar e combater crimes crimes de contra a humanidade, crimes de guerra, crimes que trazem um prejuízo para a humanidade, a comunidade internacional, sendo concebida na sua perspectiva humana mesmo, de um todo, de que um dano provocado num lugar é um dano a todo mundo. Então, merece ser repreendido e processado e julgado de acordo com a gravidade do dano. A gente avança, então, para o momento posterior, a Constituição das Nações Unidas, a constituição de vários tratados em âmbito regional para a proteção de direitos humanos, a constituição de tribunais, cortes para os direitos humanos, tem um papel importante,
Corte Europeia de Direitos Humanos no sistema europeu, Corte Interamericana de Direitos Humanos no sistema interamericano. Então, toda essa construção faz com que leve-se cada vez mais a sério, e aí o ser humano passe a ser o centro também do direito internacional. Então, a gente chega à década de 90, as experiências de Ruanda e as experiências da Iugoslávia fazem com que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por resolução própria, constitua tribunais ad hoc, ainda assim ad hoc, depois do fato, para investigar, processar e julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Ruanda, na questão dos Tutsis versus os Hutus, e aí a indicação do filme Hotel Ruanda é muito precisa aqui, porque dá uma boa noção para a gente, além de um filme muito bem feito, dá uma boa noção para a gente do conflito entre essas duas etnias e do massacre que ocorreu ali, né, naquele país, na década de 90, que ganhou o mundo, ganhou na época, se eu não me engano, em 1994, ganhou a repercussão mundial pela atrocidade dos crimes que foram cometidos ali. Um pouco mais adiante, já num clima que vem desde lá de trás, com o esfacelamento da União Soviética, com a queda da cortina de ferro e toda a queda do regime socialista do leste europeu, a questão da Iugoslávia. Então, para aqueles que têm um pouco mais de afinidade com a história, sabe que aquela região balcânica é um barril de pólvora. Então, ali há uma série de conflitos étnicos, conflitos armados, muitas vezes, de dominação de uma etnia sobre outra, e questões que vieram fazendo com que o revanchismo aparecesse, o nacionalismo falasse mais alto. Então, na década de 90, também da metade da década de 90 para frente, a questão da Iugoslávia realmente fosse uma questão importante pela atrocidade que foi e pelo fato de ocorrer novamente um conflito armado de proporções realmente muito sérias em território europeu novamente. Então, tudo isso traz a questão de você realmente precisar de um instrumento para combater. Ficou muito famoso no conflito da Iugoslávia, talvez pela questão mais horrorosa desse conflito, o massacre de Srebrenica, que dizimou muitas pessoas e realmente com requintes de crueldade e com participação estatal, de agentes estatais, de toda a máquina operacional militar estatal de maneira deliberada. Então, toda essa questão trouxe à tona novamente a necessidade de você ter um instrumento capaz de fazer frente a esses danos humanitários. Então, vem o Tribunal Especial para Ruanda e o Tribunal Especial para a Iugoslávia. Esses tribunais, essas estruturas ainda estão presentes em Haia, ainda existem. Recentemente, a gente teve até a notícia de uma captura de uma pessoa que teria um papel importante na questão de Ruanda, que foi capturada na França e foi levada para o julgamento do Tribunal Especial, ad hoc, para Ruanda. Passado esse histórico, a gente chega no final da década de 90, no final do século XX, e a comunidade internacional vira e fala, olha, precisamos de um instrumento permanente, um instrumento que venha dar resposta de maneira permanente às constantes violações ao direito internacional humanitário e às constantes violações praticadas por pessoas imbuídas normalmente, não é uma regra, mas normalmente de altas posições estatais que praticam esse tipo de atrocidade. Então, precisamos tipificar, a tipificação já existia em muitos países desde a década de 50, como o Vinícius bem colocou,
da questão do genocídio, mas precisamos colocar no instrumento internacional o que são esses crimes e como combater esses crimes, como processar, como julgar, um procedimento justo, um procedimento capaz de ser legítimo pela comunidade internacional para fazer frente a essas violações. Então, em 1998, a comunidade internacional, através da pactuação do Estatuto de Roma, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, pactua a criação desse órgão, elaborado, manufaturado realmente para o processamento e o julgamento de crimes internacionais. Eu vou destacar aqui para a gente, através da leitura do artigo 5º do Estatuto do TPI, quais são os crimes que provocam a competência do tribunal. E aí o artigo 5º traz para a gente que são os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, como bem colocado pelo Vinícius na primeira parte, né? Então, esses crimes estão dentro da competência do Tribunal Penal Internacional, e os crimes de agressão. Então, o tribunal representou a experiência mais completa até hoje de processamento e julgamento de atrocidades contra a humanidade, advindas também de um contexto de guerra. Então, até hoje, é a experiência mais sofisticada, a experiência mais avançada que temos e representa hoje realmente uma ferramenta, uma esfera onde essas ameaças que, por mais que ocorram regionalmente ou localmente, representam uma ameaça a toda a humanidade. Então, é um instrumento importante, é um instrumento que tem a sua eficácia. É verdade que é ainda muito limitada, e aí a gente precisa fazer uma crítica, justamente porque, por mais que na época da pactuação tenha feito parte, logo após os atentados terroristas de 2001, os Estados Unidos saem dessa estrutura e, quer queiramos, quer não queiramos, os Estados Unidos são a maior potência mundial e a participação de uma grande potência em um mecanismo como esse faria toda a diferença. Então, é claro que não é inerente para a existência, tanto não o é, que existe e funciona. Mas a dimensão é diferente. A partir do momento em que a grande potência mundial participa, colabora, e nos últimos anos, com a administração Trump, a gente tem visto realmente o projeto combativo dessa administração contra o Tribunal Penal Internacional, com a imposição de embargos, com a imposição de sanções contra os membros do tribunal, justamente pelo inquérito que tem sido conduzido pelo Tribunal Penal Internacional sobre os crimes que aconteceram no Afeganistão, que envolvem justamente os Estados Unidos, também porque estão com suas tropas naquele país. Então, a gente tem visto esse combate. Mas, apesar disso, apesar de não ter a colaboração desse grande ator global, desse grande ator no tabuleiro internacional, existe, e aí a gente traz aqui agora à memória a questão da Venezuela, que o processo da Venezuela tem se encaminhado no âmbito do Tribunal Penal Internacional. A própria Organização das Nações Unidas, há 3 semanas, se não me engano, lançou um relatório extenso contendo todas as violações de direitos humanos praticadas pelo Estado venezuelano, pelas pessoas que compõem a administração do Nicolás Maduro, pelo próprio Nicolás Maduro. Então, é uma estrutura que pode vir a dar resposta a essa violência que a gente conhece na Venezuela. É importante ressaltar que o Tribunal Penal Internacional tem a sua estrutura consolidada desde o início do século XXI, mas ele funciona pelo signo da complementaridade. Então, o que é isso? Ele só funciona quando o Estado Nacional não dá conta de punir
a pessoa que tem o seu, que é suspeita e que haja evidências fortíssimas de que ela seja culpada pelos crimes da competência do tribunal. Mas ainda assim um importante instrumento. Condenações já ocorreram no âmbito do Tribunal Penal Internacional. É uma estrutura que tem o seu lugar hoje na estrutura multilateral da nossa comunidade internacional e que precisamos conhecer um pouco melhor. As discussões vão muito além, a gente tem toda a forma de funcionamento do tribunal, como que é feito o mecanismo de denúncias, existe uma procuradoria, existe um corpo julgador, existem câmaras julgadoras dentro do tribunal que funciona em Haia. Já tivemos uma juíza brasileira na Constituição do Tribunal Penal Internacional, a juíza Silvia Steiner, que foi da primeira composição. E então essa é uma estrutura que precisa ser melhor conhecida para nós, operadores do direito, e que tem o seu lugar, mas ainda tem os seus dilemas, ainda tem os seus problemas, mas é o passo mais avançado que a gente já conheceu até hoje, nessa estrutura que a gente remonta desde lá de trás, que tem um papel importantíssimo no combate aos crimes internacionais. André, essas eram as minhas colocações, eu agradeço a oportunidade e agora a gente abre para o debate, para as perguntas, e aí a gente pode fazer um debate aqui para ficar interessante. Obrigado, Luiz. Também aproveito para agradecer o Vinícius pela parte da exposição dele. Certamente este é um dos temas que mais me interessam no estudo do direito internacional público. Eu acho que assim, é uma das matérias que mais tenho que falar na atual conjuntura que a gente vive, porque apesar de muitas ocasiões em que houveram guerras ou houveram violações dos direitos humanos terem sido devidamente anotadas e os seus criminosos identificados, muita coisa ainda passou. Então, eu acho que muitos grupos ainda se sentem, de certa forma, injustiçados, tanto pelo que aconteceu no passado, nós vemos, por exemplo, o caso dos armênios, tanto pelo que acontece no presente, como as populações do Oriente Médio, nós temos o caso da Birmânia. Então, assim, eu acho que é um tema que muito tem para falar e, como nós temos um tempo limitado, eu vou me limitar um pouco também nos meus comentários e dúvidas. Eu tinha anotado algumas dúvidas, mas elas foram bem respondidas ao longo da exposição de vocês, então fui anotando outras ao longo da exposição. Eu me recordo que eu estudei até na aula do professor Ricardo Gueiros, eu comentei isso com ele, que na época do julgamento do Gaddafi, o ditador da Líbia, julgamento pelas cortes da Líbia em si, ele também estava sendo acusado pelo Tribunal Penal Internacional. Nas cortes da Líbia, ele foi condenado à pena de morte. E no Tribunal Penal Internacional, a pena máxima que se chega é a prisão perpétua. Porém, antes dele sequer ser julgado no Tribunal Penal Internacional, ele foi morto pelos membros da dita revolução, dito golpe que retirou do poder. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional, aí vai minha pergunta primeiro para o Luiz. Ele poderia, antes, gostaria de só lembrar, assim, que me corrija se eu estiver errado, mas ele se põe numa posição de complementariedade às cortes nacionais. É uma das linhas que possui o Estatuto de Roma. Mesmo com essa complementariedade, ele poderia se pôr frente às cortes líbias, declarando talvez elas incapazes de julgar por causa da animosidade nacional, para evitar que houvesse uma pena mais gravosa do que ele considera justa? Seria possível isso? E vou aproveitar, vou mandar logo aqui que eu tenho para o Vinícius, que aí já fica depois desse bate-papo. Como o Luiz expôs, você também, Vinícius, por mais que nós já tenhamos tido esses crimes de guerra desde que o mundo é mundo, acontecem essas ocorrências do princípio do sofrimento desnecessário, nós temos tortura em guerra desde muito tempo, nós temos todas essas ocorrências há muito tempo, desde que das guerras medievais a gente vê, basta ver um filme, Coração Valente, a série Vikings, qualquer coisa você vai ver como era a brutalidade. Porém, talvez pela dimensão que tomou a Segunda Guerra Mundial, não só em números,
mas pela perseguição a um grupo muito específico, e um grande número deste grupo específico, foram 6 milhões só pelo Holocausto, só diretamente pelo Holocausto de judeus. Talvez por isso a Segunda Guerra Mundial teve essa influência muito grande nessa busca pela coibição dos crimes, das violações dos direitos humanos em guerra. Eu estava até analisando aqui, só dos incisos, das alíneas que tem nos crimes de guerra do Estatuto de Roma, a maioria você identifica cometidos pela Alemanha nazista ou pelo Japão imperial na época da Segunda Guerra Mundial. Nós temos desde perseguição ao grupo, que são os mais clássicos, como o uso de farda do inimigo para enganar, igual você falou, o uso de armas que causam sofrimento desnecessário. Nós temos dentro das prisões japonesas, eles ferviam soldados americanos ou aliados dentro da água quente. Então, assim, eu acho que... e depois disso, essas populações que tiveram, como judeus, por exemplo, que tiveram parte dos seus grupos perseguidos, sentiram-se ainda essa sensação de impunidade. Por mais que tenha tido Nuremberg, foram 24 condenados. Então, assim, eles não representam todos os criminosos de guerra. Então, aí depois disso surgiram a busca por Adolf Eichmann, aí tem os caçadores nazistas na pessoa de Simon Wiesenthal, acho que assim pronuncia. Então, assim, nós tivemos essa sensação de impunidade. Então, a minha dúvida é, esses tribunais, principalmente o Tribunal Penal Internacional, surgiu de forma a coibir essa justiça com as próprias mãos, feita em relação aos criminosos de guerra, e não só para coibir essa justiça com as próprias mãos, mas dar uma garantia de que não passaria despercebido mais. Porque em 98, se não me engano, que foi o Tribunal Penal Internacional, muitos dos criminosos de guerra nazistas já tinham falecido. Então, assim, já foi uma coisa passada, já foi o passado. Então, a minha dúvida também é, por que será que demorou tanto para ter um tribunal que conglomerasse essas demandas de um âmbito não regional, mas global? Essas são minhas duas dúvidas, uma ao Vinícius e outra ao Luiz. Eu vou começar, pode ser? Ok. Não, agradecer, André, pelas questões muito bem colocadas, muito bem pontuadas e que trazem também discussões de pontos importantes. Primeiro, deixa eu só fazer uma correção. Na minha fala, eu acabei falando que o Tribunal de Nuremberg teria julgado Goebbels, mas não, é o Göring, é o Hermann Göring. O Goebbels cometeu suicídio antes do Tribunal Penal, antes do Tribunal de Nuremberg acontecer, logo depois, em 45, então ele não chegou a ser julgado. Mas vários outros, o Göring, como você colocou, foram 24, né? O Ribbentrop e várias outras pessoas que faziam parte ali do alto escalão do Terceiro Reich. Bom, com relação ao princípio da complementaridade, é importante a gente destacar que, sim, de fato, é das linhas mestres ali do Tribunal Penal Internacional. O tribunal funciona com essa questão em mente, mas quando há indícios de que o Estado não tem capacidade para julgar pessoas suspeitas de cometerem aqueles crimes que invocam a competência do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional pode conhecer desses casos. Então, quando se há evidências de que o Estado foi omisso, de que o Estado não tem capacidade, seja por conta da sua fragilidade interna. Então, o caso da Líbia se encaixa perfeitamente nisso, né? Há uma fragilidade interna muito grande, você tem uma institucionalidade muito pouco estabelecida, né? Se há alguma institucionalidade, até pouco tempo atrás, a questão da Líbia é interessante porque acabou ficando um pouco fora do foco, né, das discussões aí dos últimos, pelo menos, 4 anos. Né? A Líbia ficou muito em foco ali no início, 2011 para frente, com Muammar Gaddafi, até um pouco mais, mas depois que veio o conflito da Síria, a questão da Líbia ficou um pouco desfocada. Né? Então, mas até pouco tempo atrás existia uma milícia que se autodenominava, né, a institucionalidade na localidade, e você tinha um outro grupo que também invocava ser ali o legítimo para as questões institucionais. Então, você tem ali uma institucionalidade muito, muito pouco estabelecida, se é que há alguma estabelecida. Então, nesses casos, o Tribunal Penal Internacional ele pode conhecer, né?
pode conhecer, pode vir a fazer inquéritos. O tribunal tem uma competência investigativa, tem uma competência processual, né? Quando eu falo tribunal, a competência investigativa, porque dentro do tribunal existe uma estrutura que consiste na procuradoria que tem essa competência. Não é que os juízes vão fazer essa investigação, é uma estrutura dentro do tribunal. Então, é bom ressaltar isso, porque até para a gente colocar a questão da imparcialidade, né? As garantias. Como você bem colocou, o tribunal é uma garantia, sim. É uma garantia para o processamento justo, para uma punição justa contra essas pessoas que perpetram esses crimes. Então, na minha avaliação, eu vejo como possível. Sim, eu vejo como possível. Agora, por mais que existam elementos de ordem legal, e aqui é o que interessa a gente, uma vez que a nossa disciplina aqui é Direito Internacional Público, e aí a gente está estudando tratados, está estudando normas internacionais, mas o direito, e principalmente, né, se no nacional a gente não faz a dissociação do elemento político, no âmbito internacional mais ainda. Então, a gente não pode esquecer que, por mais que exista essa estrutura, existe um componente político muito forte na comunidade internacional que vai ditar aquilo que vai acontecer ou não. Então, aqui, a gente não pode se enclausurar no mundo legal e esquecer de fazer uma análise sociológica, política, porque há. Então, se há interesse político, e muitas das condenações que ocorreram até hoje, se a gente pega desde lá de trás, o Tribunal de Nuremberg ocorreu porque havia o interesse das potências aliadas. Então, se havia o interesse dos Estados Unidos, havia o interesse do Reino Unido, da França e de todos os aliados. Então, inclusive, essa é uma das críticas que é feita fortemente ao Tribunal de Nuremberg. É um tribunal dos vitoriosos, né? Então, e quando a gente transporta isso para o mundo atual, eu me pergunto, qual que é a relevância política do problema da Líbia hoje? Para os grandes atores, né? Não vou usar a expressão grandes potências, mas para os atores mais destacados no tabuleiro internacional. Após a saída do Muammar Gaddafi, e ali a França, que tinha uma relação mais próxima ali com o Muammar Gaddafi, com toda aquela situação, me parece que a coisa perdeu um pouco de interesse. É aquilo que eu vinha falando antes do início, né? Saiu do foco. Saiu do foco. Então, assim, qual que seria também, né? Há que se questionar, há que se levar em conta essas questões. Então, eu vejo como possível haver esse tipo de atuação do tribunal, mas o tribunal também tem um capital político onde ele tem que fazer uso do capital que ele tem. Então, e você vê agora com essa questão dos Estados Unidos e do próprio tribunal entrando em rota de colisão por conta das questões do Afeganistão, demonstra isso de maneira muito clara. Então, a gente tem que levar em conta esse aspecto também. Mas isso é da nossa área. Não é só na comunidade internacional. A gente também no nosso ordenamento interno lida com essas questões, né? É claro que de uma maneira talvez um pouco mais, como eu vou dizer, um pouco mais sutil do que na comunidade internacional, mas há. Então tem um componente do interesse também que é preciso que a gente leve em conta. Eu não sei se o Vinícius compartilha dessa percepção, se a gente teria essa consonância nesse ponto. Não só compartilho, como essa fala influencia, inclusive, na resposta da pergunta que o André fez a mim. Primeiro, André, a questão do sentimento da impunidade. Existe uma dificuldade muito grande, realmente, de se punir os responsáveis por crimes de guerra, ou então por crimes de genocídio, pelos crimes que são cometidos nesses momentos de hostilidade. Vamos lembrar que quando duas nações, dois países entram em guerra, a hostilidade é tremenda, tipo, é quase
o combatente, e aí o próprio Estado, ele entra sei lá, num estado um instinto de sobrevivência, que ele vai abandonar todos os seus aspectos morais, humanos, para vencer a guerra. Chega um momento que é isso. Então, assim, o que é muito difícil o respeito ao direito internacional no combate. É muito difícil, por exemplo, o respeito ao direito interno em incursões policiais, em comunidades carentes. Imagina você exigir de um combatente também. Assim, exigir pode, a gente deve exigir, inclusive. Eu estou falando do quanto é difícil o respeito. Então, os crimes são muitos, acontecem mesmo, assim. E, claro, não é de forma nenhuma justificar um evento do tamanho do Holocausto, porque ali já foi um evento, assim, de uma barbaridade sem qualquer tipo de adjetivo que possa dimensionar o tamanho do quanto aquilo foi. Agora, tanto que, assim, a pena de morte para um mentor de um projeto desse não seria suficiente para reparar um dano. Tipo, então, o sentimento de impunidade ele vai existir. Né? E muito dessa impunidade ela também acontece por questões políticas mesmo. Mas, assim, a Segunda Guerra Mundial ela é um marco no direito internacional, principalmente pro multilateralismo, porque, de fato, quando isso tudo vem à tona, existe uma sensibilidade, existe um esforço de se evitar uma repetição desse erro monstruoso, dessas práticas. Assim, existe isso existe. Existe muita gente com boa vontade, mas acaba que o tempo vai passando, as próprias lideranças mudam, os próprios responsáveis pela condução desses acordos internacionais mudam. E, assim, a gente vê isso na história. Quando você tem uma série de líderes, que uma geração de líderes sai e entra uma outra geração, essa nova geração de líderes não está mais comprometido com aquele sentimento, com aqueles laços, com aqueles valores da geração anterior. Então, assim, acaba tendo um arrefecimento, existe uma tendência da mudança na situação política e influenciar na dinâmica como esses direitos eles são negociados, inclusive na punição na punição dos responsáveis por esse tipo de crime. Tanto que teve um choque muito grande na comunidade internacional pelos massacres de Ruanda e da Iugoslávia. De fato, toda a estrutura normativa da ONU, a intervenção humanitária que a ONU promovia durante a década de 90, como um instrumento um instrumento prático das ações de manutenção de paz ou de construção da paz, peacekeeping e peacebuilding, como é chamado, elas foram todas reformuladas. A partir desses eventos, a ONU ela passa a intervenção humanitária ela muda de figura e passa e as ações elas passam a ser todas baseadas no princípio da responsabilidade de proteger. A partir dos anos 2000, ali, se não me engano, assim, a própria forma como o Conselho de Segurança fundamenta as suas resoluções, fundamenta os seus atos ali na hora de executar políticas de intervenção, essas políticas dessas missões de paz, como foi o caso da missão de paz no Haiti, que o Brasil teve a liderança militar. O general Heleno, inclusive, foi um dos militares responsáveis lá pela chefia militar da MINUSTAH no Haiti. Então, assim, os países eles passam a própria ONU passa a fundamentar essas ações de uma forma diferente. As ações baseadas na responsabilidade de proteger, elas eram diferentes das ações humanitárias. A forma que justificava, os motivos que justificavam a intervenção, a forma como a intervenção ia ser feita. E, inclusive, o Brasil vai ter até uma importância nesse debate, porque ele vai propor em 2011 o princípio da responsabilidade ao proteger, que é um princípio complementar à responsabilidade de proteger. Se o Conselho de Segurança ele tem uma responsabilidade e tendo um conflito, ou tendo uma tensão, uma crise climática, uma crise bélica, uma revolta de um governo, um Estado falido,
a comunidade internacional, por meio do Conselho de Segurança, autoriza uma missão de paz da ONU e leva em consideração os critérios estabelecidos ali no princípio da responsabilidade de proteger, que é justamente quando um Estado nacional ele não tem condição de atender às necessidades básicas da sua própria população, ou então é esse Estado nacional que promove ali as hostilidades contra a população, contra a sua própria população civil. O Conselho de Segurança, a ONU, os Estados, a comunidade internacional tem a responsabilidade de proteger aqueles nacionais. E aí o Brasil entra com contribuição a partir de 2011 do princípio da responsabilidade ao proteger, porque tipo, não basta você ter a ação. Durante a sua ação, existe uma série de responsabilidades que os Estados eles devem observar, eles devem ter, a própria organização internacional deve ter. Por isso, a responsabilidade ao proteger, no curso da ação militar. Então, assim, essas mudanças, essas construções, elas muitas vezes elas são reativas, ou então elas não são suficientes de fato para uma reparação de dano. Isso é um problema sério, e essa sua angústia, ela faz todo sentido. Mas mesmo assim, mesmo com esses problemas, a gente não pode esquecer o esforço que existe em torno da efetividade do direito internacional, da importância desses institutos, esses princípios, tipo o princípio da responsabilidade de proteger, a responsabilidade ao proteger, eles não são só retóricos, eles têm consequências práticas, eles têm consequência na responsabilidade do Estado. Se o Estado deixa de se observar um princípio desse, ele pode sofrer sanção internacional, ele pode sofrer condenações, o chefe político ou militar pode ser condenado pela prática daquele ato. E assim, mas é tudo uma questão, uma construção, é todo um processo lento e que envolve interesses. Aí a sua pergunta sobre a demora, né, para a instituição de um tribunal, como foi o Tribunal Penal Internacional. Porque assim, são interesses diversos, são interesses políticos diversos. Você estabelecer uma instituição multilateral, vinculante, em que você abre mão da sua soberania. O tribunal, os Estados, eles têm o dever de entrega, por exemplo, de um condenado ao Tribunal Penal Internacional. Então isso é muito forte. Imagina você que participa você líder de um país que participa de eventos de hostilidade, de conflito armado. Você sai daquele evento e senta numa mesa de negociação num tribunal penal internacional que pode te prejudicar. Então, assim, é muito difícil, o embate político é muito grande. Mas eu acho que a própria instituição de um tribunal penal internacional dessa natureza, um tribunal permanente, que não é um tribunal reativo apenas, já é um avanço tremendo para a construção de uma institucionalidade internacional, né, de promoção desse tipo de direito e de proteção desse tipo de direito. Então, as falhas existem, a gente ficaria aqui horas debatendo os problemas. Existe uma crítica muito grande ao Tribunal Penal Internacional hoje pela seletividade dos condenados. Os líderes condenados são todos líderes de países politicamente fracos e principalmente do continente africano. Então, assim, ora, a barbaridade não é uma exclusividade do continente africano. Inclusive, a barbaridade contra povos indígenas, isso é muita coisa de latino-americano também. O genocídio contra grupos específicos, a falta de responsabilidade com uma população inteira em momento de pandemia. E aí, como é que a comunidade internacional vai reagir a isso? Entendeu? Então, assim, você tem ações militares de estados europeus, o próprio Estados Unidos numa coalizão com a Grã-Bretanha e França, os caras invadiram o Iraque sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU, que muito pelo contrário, vetou a medida. E aí, a França hoje ela é parte do Tribunal Penal Internacional. Como é que vai ficar? Entendeu? Então, existem críticas seríssimas à seletividade do tribunal, mas mesmo assim, essas críticas elas são bem-vindas, elas têm que ser feitas, a sua indignação ela é completamente pertinente, mas isso não significa um abandono
não significa um abandono aos avanços e é só mesmo uma provocação, tanto que ainda a gente precisa construir, né? Claro. E só para complementar, a questão, por exemplo, agora do Afeganistão, o próprio fato dos Estados Unidos não serem parte dessa estrutura inviabiliza que o Tribunal Penal Internacional faça a adjudicação contra nacionais americanos. Então, há inviabilização nesse sentido. Então, tem a questão seletiva, ela existe, né, e é parte dos problemas, mas como o Vinícius bem colocou, né, o próprio fato de você ter uma estrutura já é uma conquista. Então, você tem essa estrutura. Cabe a nós agora, enquanto humanidade, né, manter, porque, como a gente tem aprendido, né, com o passar do tempo, não existem conquistas duradouras que permaneçam para todo sempre. Então, é sempre uma luta pela manutenção daquilo que a gente conhece. E a gente tem chegado num estágio, enquanto humanidade, e aí tendo a percepção agora do internacional como um todo, de que aquilo que a gente se acostumou como uma coisa que seria perene, não é. Então, a gente tem visto várias questões que a gente achava que ficariam como uma grande conquista e não estão ficando. Muitas delas estão perdendo sua relevância e caindo quase que num esquecimento. Então, é importante a gente conhecer essa estrutura até para podermos defender a sua manutenção e entender qual que é o propósito, entender qual que é a relevância, o fundamento, e com vistas a não inviabilizar aquilo que é uma conquista. Então, eu acho que essa é uma questão para os nossos tempos, né? Antes eu falava para o futuro, mas agora eu acho que o futuro já está aqui. Então, é uma questão para os nossos tempos, é atual, uma questão nossa, que a gente tem que dar conta. Então, não adianta... É também aquela questão da gente querer tirar o nosso corpo fora da responsabilidade, né? A gente vai, isso é uma questão para o futuro. Acho que não, é uma questão nossa. É uma questão nossa e que bom que a gente pode debater essas questões de maneira livre, de maneira plural, ouvindo todos os lados, né? Então, isso é muito bacana. É isso aí. Eu acho, concordo com o que vocês falaram, agradeço a resposta. E acho que é isso. Acho que uma lição que a gente pode tirar nesse âmbito do direito internacional público na proteção dos direitos humanos em tempo de guerra é que esses mecanismos não existem apesar do que acontece, mas por causa do que acontece. E por causa do que acontece, muita coisa ainda há de se conseguir. E nós não tínhamos nada. E é aquele ditado popular, para quem não tem nada, metade é o dobro. Agora resta a nossa geração, e com a sabedoria dos antigos e a determinação dos mais novos, buscar a outra metade, né? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, gostaria de agradecer aos dois pela exposição, foi realmente muito esclarecedor. E Obrigado, eu tenho certeza André. que os alunos vão gostar muito e foi muito bom mesmo. Sempre bom estar na presença dos dois. E a gente volta com outro tema. Isso aí. Qualquer dúvida também, por e-mail, WhatsApp. Qualquer coisa que mandarem por e-mail da disciplina, encaminha vocês também. Valeu, perfeito. Combinado. Perfeito. Obrigado, André. Obrigado, Vinícius. Então, tá bom. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Um abraço.